1 Pedro capítulo 2, versículo de número 4. Fiquemos de pé para a leitura do texto sagrado. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião a pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Verso 9 e 10, vamos juntos? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Oremos ao Senhor. Pai bondoso e fiel, bendizemos o teu nome por tudo que já ouvimos, através dos cânticos nesta manhã. Pedimos que tu venhas falar aos nossos corações por intermédio da tua palavra. Nos edifica, Senhor, nos alimenta. Suplicamos a tua bênção, a tua capacitação, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, amados irmãos. Meus irmãos, o apóstolo Pedro escreveu esta carta para cristãos que estavam enfrentando lutas, perseguições e extremas dificuldades. E o apóstolo desejava que aqueles cristãos enfrentassem todas estas dificuldades com firmeza, firmados. E o Espírito Santo, portanto, conduz o apóstolo Pedro a escrever esta epístola, levando a afirmar o que aqueles cristãos são em Cristo Jesus. Eles precisavam reafirmar a identidade espiritual que eles tinham em Cristo. E na medida que eles reafirmassem aquilo que eles eram em Cristo, eles estariam firmes para enfrentar as lutas, os problemas e as perseguições. Esse princípio, que foi muito útil para os cristãos naquele momento, é útil para nós, porque nós também enfrentamos lutas, tentações e dificuldades. E como enfrentar as lutas, as tentações e as dificuldades no tempo presente? O princípio é o mesmo: reafirme a sua identidade espiritual. Reafirme aquilo que você é em Cristo Jesus. Pedro, portanto, está mostrando-nos o que é um cristão. Você é um cristão? Amém? O que é um cristão? O que é ser um crente de verdade? O apóstolo, portanto, apresentará alguns conceitos tanto na perspectiva individual como também coletiva. E basicamente, irmãos, a partir da epístola de Pedro, nós podemos afirmar 3 importantes verdades que definem um cristão. 3 importantes verdades que definem um verdadeiro crente que enfrenta lutas e adversidades. A primeira palavra que o apóstolo afirma que define um verdadeiro cristão está no versículo 3 do capítulo 1, quando ele diz assim: bendito... 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.
A primeira expressão que o apóstolo Pedro usa para definir um verdadeiro crente é a expressão regenerou. Portanto, o que é um cristão, o que é um crente verdadeiro, é aquele que passou por uma experiência de novo nascimento, de regeneração. O seu coração foi transformado, a sua vida foi verdadeiramente mudada, de dentro para fora. O coração de pedra, o coração morto, incrédulo, insensível foi retirado. Ele recebeu um novo coração, uma nova vida, pela misericórdia de Deus, pela obra de Cristo, que precisou morrer numa cruz, derramar seu precioso sangue, para garantir esta obra regeneradora, transformadora. Louvado seja o nome do Senhor. Ser cristão é ser regenerado. Ser cristão é ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Não apenas frequentar um templo, não apenas ser um religioso, não apenas manter uma tradição religiosa, mas primordialmente ser cristão é ter recebido pela misericórdia de Deus, no poder do Espírito, transformação, regeneração. Diga amém. Você recebeu esta bênção, a bênção do novo nascimento, da regeneração, pela misericórdia de Deus, garantida pela obra de Cristo, no poder do Espírito. Ele afirma isto, irmãos, no verso 3, e reafirma no versículo 23, quando ele diz a mesma verdade, 1:23, pois fostes regenerados. Vamos juntos? Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. No verso 3 ele fala da obra de Cristo como garantidora da regeneração. No versículo 23 ele mostra-nos qual instrumento que o Espírito Santo de Deus usa para efetuar a regeneração. O Espírito Santo de Deus usa a palavra viva, a palavra eterna, que realiza uma obra poderosa e permanente. Aquilo que a carne faz é efêmero, é passageiro, é transitório, mas aquilo que a palavra de Deus, no poder do Espírito, efetua na vida de um ser humano, é permanente, é verdadeiro, é durável, é eterno, porque é obra de Deus. Ser cristão é ser regenerado, ser cristão é ser resgatado. Essa é outra expressão que ele usa no verso 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados. Verso 18, qual é a expressão? Fostes resgatados. A palavra resgatar é libertar através do pagamento de um resgate. O preço foi alto, preço de sangue, o precioso sangue derramado na cruz do Calvário, foi o preço do resgate. Mas o resgate foi dado, o preço foi pago para que a libertação fosse garantida. Ser cristão é ser liberto da morte, liberto da escravidão do pecado, liberto da condenação e da ira vindoura. Ele liberta, ele transforma. Jesus Cristo, obra maravilhosa que ele realiza, e só ele é capaz de fazer. Amém, igreja? O que nos ajuda, irmãos, a enfrentarmos as lutas no tempo presente, as tentações, as dificuldades, é saber o que somos em Cristo Jesus. Pare e pense, lembre-se quem você é: regenerado, transformado e liberto pelo sangue de Jesus. E que nada nem ninguém pode mudar esta realidade. Por isso que os verbos estão no passado: fostes regenerado, fostes liberto e resgatado. Já aconteceu, já foi realizado, a obra já foi experimentada por nós, pela graça. Mas, em segundo lugar, o apóstolo Pedro, ele nos apresenta algumas outras definições que apontam para o conceito da coletividade, ou seja, essas expressões que nós lemos, ela tem a ver mais com a mim pessoalmente, o que pessoalmente sou. E ele usa essas duas expressões, regenerado e liberto. Mas o cristianismo, irmãos, a obra de Cristo, não é um caminho de solidão, não é uma trilha individualista.
Jesus Cristo nos liberta e nos transforma para vivermos como seu povo, como sua igreja. O cristianismo não pode ser vivido de maneira solitária, individualista. A experiência é individual, a experiência é pessoal, mas o viver é coletivo. A caminhada é solidária, é comunitária, é koinonia, é comunhão com Deus e uns com os outros. Por isso que no segundo capítulo, o apóstolo, portanto, vai utilizar basicamente dois conceitos para definir aquilo que somos. E em terceiro lugar, estou errando aí na numeração, né? Primeiro, regenerado. Segundo, resgatado. Em terceiro lugar, ele vai usar, portanto, uma metáfora que aponta para a ideia de coletividade, de comunidade, quando ele diz que o cristão é casa espiritual. Por favor, veja o verso 4. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. Chegando-vos para ele. O que é um cristão? O cristão, irmãos, é alguém que se achegou a Cristo pela fé. O que é se achegar? O versículo de número 6 diz: Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião a pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê, não será de modo algum envergonhado, confundido. O que é um cristão? É alguém que pela fé se achegou a Cristo. Ele se achega a Cristo, e quem se achega a Cristo não é confundido. Quem se achega a Cristo não é envergonhado. Quem se achega a Cristo, na verdade encontra vida e vida em abundância. O apóstolo Pedro, portanto, vai se utilizar de metáforas para nos descrever como uma grande casa, um novo templo. Nós participamos agora de um novo templo, não constituído de pedras feitas por mãos humanas, mas nós somos um novo templo onde habita o Espírito Santo de Deus. E este novo templo é constituído de pedras vivas. O que está nessas paredes são pedras mortas, mas agora o que somos em Cristo Jesus somos pedras vivas. Nós nos achegamos a Ele, que é a pedra viva, é a pedra angular, é a pedra eleita, é a pedra preciosa, é o fundamento deste templo. E quem se achega à pedra viva encontra nele vida, regeneração, vida abundante, vida verdadeira. Chegando-vos para Ele, a pedra que vive, a pedra eleita, a pedra preciosa. E no versículo 5, também vós mesmos, como pedras que vivem, você já se achegou a Cristo de verdade, você já se uniu a Ele pela fé, de maneira real, pessoal, viva. Quem se achega a Ele encontra nele vida, se torna pedra viva, tem firmeza, tem vida, tem força, e todas estas bênçãos procedem de Jesus para nós. Então ele diz que quem se achega à pedra viva, que é Cristo, se torna também uma pedrinha viva. Ele é a pedra, nós somos as pedrinhas que nos juntamos a Cristo, mas estamos também unidos uns aos outros. A casa, o novo templo é formado na medida que estamos ligados à grande pedra, a pedra viva que é Cristo. Mas nós não só estamos ligados à grande pedra, a pedra viva que é Cristo, o precioso, o eleito, o incomparável. Nós também estamos unidos uns aos outros pelo Espírito. E essa unidade santa, espiritual, promove esta casa espiritual. Somos a casa espiritual, o lugar onde Deus habita, o lugar onde Deus deseja estar. Somos a casa, irmãos. Alegre-se naquilo que você é em Cristo. Você não é o hotel de Deus, você não é a pousada de Deus, você é a casa de Deus. Hotel é um lugar que se chega, passa alguns dias e vai embora. A pousada é a mesma coisa, casa é diferente. Casa é lar, casa é habitação, casa é o lugar onde a gente gosta de estar, quer estar. E é isso que está sendo afirmado, que pela graça, por intermédio de Jesus, somos o povo mais feliz dessa terra, mais privilegiado deste mundo. Somos a casa de Deus. Deus está em nós e entre nós, o Criador dos céus e da terra, aquele que é santo, 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 através de Jesus Cristo.
manifesta a sua presença, deseja estar entre nós. E como casa, somos também sacerdotes. Por isso que ele continua: para serdes sacerdócio santo. Ainda no versículo 5. A fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O que é um cristão? O que são os cristãos? São a casa espiritual, casa de Deus. Irmãos, sabe o que nos fortalece no enfrentamento das lutas, das tentações, das dificuldades no tempo presente? É crermos e reafirmarmos aquilo que somos. Somos casa de Deus, Ele está em nós, Ele está conosco. Não estamos sozinhos, quer no deserto, quer nos montes, quer nos vales. Ele manifesta a sua presença amorosa, sábia e poderosa. Somos casa, somos também sacerdotes, convocados a viver em santidade, porque aquele que habita na casa é santo, e convoca-nos a sermos pedras vivas e pedras santas, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais. Diferente do Antigo Testamento. No Antigo Testamento se oferecia bodes, bois, farinha, ofertas de manjares. Mas na nova aliança, através de Cristo, somos convocados a oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. O que são estes sacrifícios? É a nossa vida inteira, corpo e alma, se oferecendo a Deus de maneira santa, de maneira viva, através da adoração, através do louvor, através das orações, através de uma vida marcada por obediência, submissão ao Senhor, consciência da sua presença, consciência daquilo que somos o tempo todo, regenerados, resgatados, e a habitação do Espírito Santo de Deus. Reafirme nesta manhã, à luz das Escrituras, aquilo que você é em Cristo Jesus, pela graça de Deus. E se ainda não é, hoje é manhã de encontro, de transformação, porque Deus está neste lugar. Sacrifícios agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Tudo que fazemos, tudo que somos, tudo que temos, tudo que realizamos é por causa de Cristo. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem Ele a gente não ora, a gente não adora. Sem Ele não somos o que somos, mas por causa dele somos o que somos, por sua misericórdia. Casa, a habitação do Deus vivo. Diga amém. Você é casa, juntos. Por isso que precisamos uns dos outros, irmãos. Uma pedra sozinha não é casa, mas uma pedra unida a outra pedra, e a outra pedra forma um belo templo, o novo templo. Mas em segundo lugar, o apóstolo Paulo afirma, vê se os irmãos estavam prestando atenção, né? O apóstolo Pedro, em segundo lugar, ele vai usar outro conceito, que é o de povo de Deus. E para definir esse conceito de povo de Deus, no versículo 9, irmãos, ele vai usar vários termos. Irmãos, o que Jesus faz em nós é tão abundante. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 3, ele diz: Ele é aquele que faz infinitamente mais. O problema, irmãos, é que nós precisamos pedir a Deus que nos faça enxergar. Ou a solução é pedir a Deus: Senhor, me faz enxergar aquilo que sou por Tua graça, tanto no aspecto individual como no aspecto coletivo. Eu sou regenerado, eu sou liberto, e nós somos a casa do Senhor. E a partir do verso 9, irmãos, ele portanto utiliza vários termos para descrever o conceito de povo de Deus. Pois ele diz: vós, porém, sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Só na primeira parte do versículo 9, 4 expressões são utilizadas pelo Espírito Santo de Deus através do apóstolo Pedro para declarar aquilo que somos através de Jesus Cristo. Somos uma humanidade eleita, recriada pelo Espírito Santo de Deus. É isso que significa ser raça eleita. Uma humanidade, ou seja, Deus, por misericórdia daquela massa de condenados, Ele resolveu por misericórdia nos escolher, nos eleger. Mas Ele não só nos escolheu, nos elegeu, nos recriou, nos regenerou, para adorarmos a Ele na beleza da sua santidade, vivermos uma vida marcada por gratidão, exaltação ao seu nome. Por isso que logo em seguida vem a expressão sacerdócio real. Sacerdócio é aquele que oferecia orações, adoração, louvor. Mas é interessante, irmãos, porque o Espírito Santo junta 2 ofícios. Ele está dizendo que através de Cristo nós somos sacerdotes, porque temos acesso a Deus, porque o véu do templo foi rasgado, e pelo sangue de Jesus nós temos acesso ao trono da graça, e diante do trono de Deus encontramos ajuda, livramento, respostas. Sacerdotes que oram, que adoram, que louvam ao Deus que nos escolheu, que nos transformou e que nos deu vida e vida em abundância. Mas ele diz que esses sacerdotes são também reis. Em Cristo nós exercemos, irmãos, os ofícios de profeta, sacerdote e rei, porque através de Cristo e pela palavra, no poder do Espírito, nós somos habilitados a proclamar, a pregar, a evangelizar. Mas através de Cristo nós somos habilitados também a adorar e orar. Isso é o papel do sacerdote. Mas através de Cristo nós somos também capacitados a reinar. Não como os reis deste mundo, os déspotas, os ditadores, mas reis que se assemelham ao rei que pegou uma bacia e uma toalha, o rei que lava os pés dos discípulos. Profetas, sacerdotes e reis. O que é um cristão? O que somos? Reafirme aquilo que você tem e aquilo que você é através da obra de Cristo. Pare e pense. Você não é qualquer um. Você não é todo mundo. Você é casa espiritual. Você é povo de Deus, raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Você tem uma nova cidadania, meu irmão. Você não é só cidadão brasileiro. Esta cidadania um dia vai passar. Você tem uma outra cidadania. Você tem uma cidadania eterna, uma cidadania santa, uma cidadania celestial. Não haja apenas na perspectiva da cidadania brasileira. Saiba que você, além de ser um cidadão brasileiro e que tem responsabilidades com esta nação, você, acima de tudo, é um cidadão dos céus através de Jesus Cristo. E esta cidadania é indestrutível, nem a morte destrói, porque foi selada pelo precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Ele diz que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. No verso 10 ele diz assim: vós sim, que antes não éreis. Nós não nascemos assim, irmãos, nós nos tornamos. Nós nascemos distantes de Deus, distantes do povo, distantes da comunhão. Mas o Filho de Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele foi como um caçador. Ele foi ao nosso encontro. Estávamos perdidos, arruinados, escravizados. Ele foi ao nosso encontro com amor, sabedoria e poder. Nos libertou, nos transformou, nos vivificou e nos fez templo do seu Espírito, morada de sua presença, família deste Deus maravilhoso. Antes não éramos.
Mas agora, diga, mas agora, sois povo de Deus. É um presente diferente. Agora, eu sou o que não era. Eu estava morto, mas agora eu recebi vida. Eu estava escravizado, mas agora eu recebi libertação. Que não tinhas misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Esse agora descreve a sua vida, meu irmão. Você pode dizer, mas agora. Irmãos, só essa frase da Bíblia já devia nos mover a quando a gente acordar, já acordar dando glória a Deus. Se acordar e dizer assim, abrir o olho e dizer assim, mas agora, neste dia que viverei como um regenerado, um liberto, um templo do Senhor e um povo de Deus. Isso faz toda a diferença, irmãos, no enfrentamento das lutas, das tentações, das dificuldades. É saber aquilo que somos, aquilo que temos e que foi feito de maneira garantida pelo precioso Jesus. Mas para encerrar, meus irmãos, eu quero só voltar para o verso 9. Que o apóstolo Pedro diz assim, que nós somos o que somos para uma finalidade. No verso 9, parte B. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque Deus te regenerou, porque Ele te libertou, porque Ele fez de ti o que tu és, casa, templo, morada, para que você seja um arauto, um proclamador deste Deus maravilhoso, a fim de proclamardes as virtudes, os atributos, as perfeições de Deus, que através dos seus lábios, através da sua vida, através do seu testemunho, Deus seja conhecido, que há um Deus santo, há um Deus poderoso, há um Deus salvador, há um Deus misericordioso. E mesmo sendo Deus incomparável, absoluto, Ele resolveu nos amar, e nos amando enviou o seu Filho, e o seu Filho obedeceu plenamente ao Pai, cumpriu plenamente a obra necessária para o perdão dos nossos pecados, para a transformação da nossa vida e para nos reconciliar com os céus. O preço foi pago, a obra foi feita. Proclame. Proclame o Pai, proclame o Filho, proclame o Santo Espírito regenerador, iluminador, santificador. Jesus conquistou e o Espírito aplicou na minha e na tua vida um dia. Foi como um Fiat. Haja luz. E as trevas foram embora. A escuridão desapareceu. E começamos a ver o que não víamos, a entender o que não entendíamos, a crer aquilo que não conseguíamos crer e a desejar o que não desejávamos. É obra do Espírito, é poder de Deus. Proclame a grandeza da palavra, a suficiência da palavra, porque foi pela palavra que a obra de Deus se efetuou nas nossas vidas. Você tem lutado? Você tem enfrentado dificuldades, tentações? O Espírito Santo nesta manhã diz a mim e a ti: enfrente-as, reafirmando aquilo que você tem, aquilo que você é em Cristo Jesus. Regenerado, liberto, casa e povo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Amém e amém.